a boa vontade em nos partilhar o seu conhecimento, que é muito, como irão verificar, e o nosso webinar hoje é sobre a gestão dos KPIs e a melhoria do desempenho. Aproveito para vos poder dar aqui uma breve pincelada sobre o nosso programa. Estaremos convosco cerca de 1 hora. Para além da apresentação da cargo do Dr. Agostinho Costa, teremos depois tempo e espaço para colocarem as vossas dúvidas, as vossas questões, eventualmente para poderem também partilhar um bocadinho daquilo que possa ser os vossos conhecimentos sobre este importantíssimo tema. A Terceira Via é uma empresa que, no essencial, está no mercado para poder tentar servir o melhor possível os seus clientes, tendo várias áreas de negócio e no qual se destacariam 3, 4 áreas. Uma primeira área, no sentido de podermos assessorar a compra e a venda das sociedades, ou seja, se algum de vocês, algum dos vossos clientes ou conhecidos ou amigos pretender comprar uma determinada empresa numa determinada área, nós poderemos ter um mandato de compra e preparar esse dossiê de investidor, ou poderemos estar do outro lado, nunca estando dos dois em simultâneo, se pretenderem vender as vossas empresas e tentarem encontrar um melhor parceiro, seja ele um investidor ou um parceiro de trabalho ou de conhecimento no que diz respeito à área de negócio. Encontraremos e testamos ao longo dos vários anos da nossa existência soluções empresariais, recuperações, reestruturações e tudo aquilo que tem a ver com o mindset das empresas e aquilo que tem que ser o seu ajustamento às novas realidades do mercado empresarial, bem como também trabalhamos os processos de fusões e aquisições ao nível societário, fazendo estudos económicos e de mercado, e não poderíamos deixar de estar também presente ao nível dos processos daquilo que hoje vulgarmente se chama bazuca, ou o processo, ou os fundos comunitários do PRR. Tema também em voga, dada a circunstância da mudança de governo, e como ouvimos a semana passada, há uma quinta tranche que tem que ser desbloqueada porque é necessário que se possa rapidamente fazer chegar à economia portuguesa os fundos comunitários. Acabando de vos apresentar a Terceira Via, vou passar-vos a apresentar aquilo que é o Agostinho Costa. Toda esta apresentação vai-vos ser disponibilizada, como é habitual nos nossos webinars. Ao fim do webinar irão ter no vosso mail o pedido de uma avaliação que é relativamente fácil da apresentação deste webinar e sugestões para nós podermos melhorar e, naturalmente, críticas. Vou-vos dizer então quem vai estar connosco hoje. O Agostinho Costa é licenciado em Economia pela Universidade do Porto, é consultor de várias empresas nacionais, quer no continente, quer nas ilhas, faz parte do corpo docente de mestrados em Finanças, especialista em Gestão Financeira, Controle de Gestão e Gestão de Créditos e Cobranças, é formador nestas mesmas áreas e é colaborador com a participação não só em seminários e webinars, mas também com artigos periódicos e publicados em várias revistas técnicas, onde com maior frequência poderão eventualmente encontrá-lo na vida económica. Dada a sua vasta experiência como orador e conferencista sobre estes temas ligados à área da gestão, passo a palavra ao Agostinho e que uma vez mais agradeço a disponibilidade em estar connosco e em poder partilhar o seu muito saber e as suas soft skills. Agostinho, por favor, o palco é teu. Ora, muito bom dia a todos. Vamos então aqui no espaço de 1 hora sintetizar um tema de real importância na vida empresarial e, portanto, espero que todos os participantes façam um bom aproveitamento desta nossa hora de exposição. Teremos depois na parte final um breve período para esclarecimento de algumas questões, algumas dúvidas, e irão, conforme o Dr. Ângelo acabou de comunicar, irão ficar com os slides que aqui são expostos
e ser-vos disponibilizados. Então, avançando na nossa temática. Portanto, o termo dos conteúdos programáticos, o Dr. Ângelo já os expôs. Bom, vamos começar por focar a importância dos KPIs na gestão empresarial, depois a questão do diagnóstico económico financeiro e a relação com os KPIs, a ligação dos KPIs operacionais e a melhoria do desempenho e eficiência, portanto, com alguns aspectos relacionados ao acompanhamento destes KPIs e ao envolvimento da equipa no seu desenvolvimento e no seu acompanhamento. Logicamente que isto é um tema que normalmente é desenvolvido com bastante mais portanto, carga horária, nós numa hora que iremos estar assim convosco, iremos, logicamente, focar os aspectos essenciais, no sentido de vocês poderem, depois, porventura, também procurarem aprofundar esta temática. É extremamente importante nós, nas organizações, nós envolvermos a nossa equipa na implementação das ações que nos levem a alcançar os objetivos. Portanto, toda a equipa deve ter uma perspectiva do caminho a seguir, dos objetivos a alcançar, e há que, logicamente, fazer a medição dessa caminhada. E é aí que aparecem os KPIs. Portanto, vamos começar por realçar esta questão. Conforme dizia Peter Drucker, certamente considerado o pai da gestão e conhecido por muitos de vocês, o que é que ele dizia? O que pode ser medido, pode ser melhorado. Nós temos, logicamente, nas organizações, perspectivas daquilo que gostaríamos que fosse a nossa organização. Nada melhor do que definir um caminho para lá chegar e fazer a medição dessa caminhada. E nesta caminhada, nós estamos a falar de uma caminhada em termos individuais, estamos a falar de uma caminhada em termos de uma equipa, de todos os elementos que fazem parte dessa equipa. Portanto, tem que haver, logicamente, uma percepção do espaço onde estamos, para onde queremos ir, como é que lá vamos chegar e medir periodicamente esse desempenho para, porventura, se for necessário, fazer alguns ajustamentos durante a caminhada. E é isso que vamos, então, colocar com mais detalhe. Em qualquer área de negócios, podemos dizer que a recolha de métricas tornou-se uma rotina. Hoje, em qualquer organização, o navegar à vista já não faz parte do que é uma gestão eficiente. Nós temos que medir o desempenho. Da mesma forma que, em termos da saúde de uma pessoa, é normal nós fazermos check-ups periódicos. E, logicamente, nesses check-ups periódicos há uma medição de um conjunto de indicadores clínicos. Nas organizações, isso é fundamental também. Não é apenas aquela ilusão de que este ano faturamos mais do ano passado, o negócio está melhor. Isso já lá vai o tempo em que as coisas ainda funcionariam assim. Pois uma empresa pode estar a faturar mais e, logicamente, o seu desempenho pode estar mais deficiente do que no período anterior. Portanto, há que fazer a medição de um conjunto de indicadores da saúde da organização e ver se estamos a caminhar para os nossos objetivos. Portanto, a métrica, a medição dos valores desses indicadores é fundamental. Portanto, sintetizamos aqui dizendo que os números desses indicadores são determinantes para tomarmos melhores decisões. E os números são, logicamente, a quantificação dos valores dos indicadores-chave de acompanhamento, os conhecidos KPIs. Portanto, então, os KPIs e a sua importância. E aqui começamos por dizer o seguinte: os KPIs, ou os indicadores-chave de desempenho, portanto, falando em português, são medidas quantificáveis que mostram o desempenho de uma organização rumo aos seus objetivos. A empresa tem objetivos. Todas as empresas têm objetivos. Explícitos ou implícitos, ela tem. O melhor é que sejam explícitos esses objetivos e comunicados à sua equipa, para que possamos depois envolver a equipa
na implementação das ações necessárias para atingir esses objetivos. E, logicamente, que aí será mais fácil nós criarmos, então, indicadores para medir o ritmo da caminhada para alcançar esses objetivos. Portanto, os KPIs têm essa função. Fornecem uma visão clara e mensurável do progresso em relação às metas estabelecidas. Temos objetivos curto, médio, longo prazo. Logicamente, esses objetivos vão estabelecer a direção da caminhada que temos que seguir. Vamos repartir essa caminhada em metas, em objetivos intercalares, e como é que vamos medir o desempenho da nossa equipa na implementação das ações. Nada de uma forma mais objetiva do que a criação de indicadores que permitam saber se nós estamos a ir ao ritmo certo e quais são as ações necessárias para acelerar o ritmo em determinados momentos para que nós possamos atingir esses objetivos. Como aqui os KPIs então auxiliam o percurso rumo aos objetivos de uma organização. Bom, e aqui podemos dizer o seguinte: os KPIs ajudam a alinhar todas as atividades da organização com os objetivos estratégicos da mesma, proporcionando uma visão clara daquilo que é fundamental para o sucesso. Nós estamos num ponto de partida, situação atual, temos uma perspectiva e um desejo de no futuro estarmos a outro nível. No fundo, há um percurso a percorrer. Logicamente, a situação atual e a situação desejada podem ser identificáveis com valores num conjunto de indicadores que mostram o estado de saúde económica e financeira da organização e, portanto, nós sabemos o ponto de partida, desejávamos alcançar o ponto de chegada em que esses indicadores irão apresentar uns valores significativamente melhorados face àqueles que temos no momento atual, e para isso vamos que, logicamente, comunicar à nossa equipa o estado em que a empresa se encontra e o que é necessário fazer para colocar a empresa na situação desejada. E, logicamente, que vamos ter que acompanhar as ações que vamos implementar no terreno. E vamos acompanhar essas ações, transcrevendo, por assim dizer, ou quantificando o estado de saúde, com o check-up periódico, que é refletido num conjunto de indicadores que serão objeto de escolha pela organização para medir a evolução da sua saúde rumo aos objetivos desejados e a necessidade de envolver toda a equipa, fazendo o que é necessário, portanto, alinhando as ações para que as metas possam ser alcançadas. Portanto, a primeira importância dos KPIs é, o primeiro aspecto, é a orientação estratégica. O segundo aspecto da importância, podemos dizer que eles facilitam a tomada de decisões, apoiada na informação que é proporcionada pela organização. Ao fazer a monitorização dos KPIs relevantes, as FIAs podem tomar decisões baseadas em dados concretos, em vez de estar a tomar decisões baseadas em intuições ou em suposições. Não, logicamente que depois de definir o ponto de partida, ver qual é o ponto de partida, ver qual é o ponto de chegada que queremos ter, fazer o acompanhamento, a monitorização dos KPIs que mostram, logicamente, a evolução da nossa organização ao rumo aos nossos objetivos. Há decisões que podem ser tomadas tendo em conta os valores que esses KPIs nos vão transmitir. A empresa está melhor ou está pior? Em termos económicos, em termos financeiros? E que fatores é que podem, logicamente, estar a contribuir para que o estado de saúde não seja aquele desejado? Em que áreas de negócio? Em que ações? Qual é a melhoria que temos que fazer? Portanto, a tomada de decisões da organização pode ser num sentido ou não, de acordo com a informação que esses KPIs irão proporcionar à administração. Outro aspecto importante é a avaliação do desempenho que os KPIs proporcionam. Os KPIs permitem que a organização avalie o desempenho ao longo do tempo.
identificando áreas de sucesso e áreas de oportunidade de melhoria. Ao termos os KPIs periódicos, ao fazermos este acompanhamento, nós vamos, por um lado, perceber a evolução do estado de saúde da organização e vamos identificar dentro da organização quais são as áreas de negócio que, logicamente, estão a ter um melhor desempenho e quais são aquelas que estão a ter um pior desempenho. E, eventualmente, vamos ter percepção de áreas de negócios que têm probabilidades ou possibilidades de serem melhoradas com ajustamento de algumas ações específicas. Pronto, os KPIs vão-nos proporcionar essa informação quantificada e, logicamente, que a melhoria contínua, traduzida depois nas métricas desses KPIs, vão fazer com que as nossas equipas motivadas possam progredir e, portanto, com as suas ações no terreno, rumo aos objetivos, com ações alinhadas para os objetivos e a medição da evolução portanto, dessa melhoria vai ser visível nos indicadores quantificáveis e, portanto, a autoconfiança que se vai criando quando nós vemos a melhoria contínua e o impacto que isso tem, portanto, no aproximar dos objetivos, dá-nos, logicamente, uma certa satisfação. Por outro lado, se as coisas estiverem a degradar-se, nós também apercebemos-nos de variações negativas que podem ser, logicamente, em termos cumulativos, catastróficos para a organização. Isso possibilita uma atempada ação no terreno para melhorar o desempenho. Por outro lado, elaborar um planeamento torna-se inviável se nós não o acompanharmos com frequência. E aqui, mais uma vez, a importância de vermos como é que este planeamento e a execução do planeamento está a decorrer na prática com a leitura e o acompanhamento da evolução dos indicadores-chave que nós pretendemos na nossa atividade. Por isso, indicadores e métricas de desempenho são necessárias em todas as etapas do processo. No diagnóstico e depois na caminhada face aos objetivos, face aos níveis de desempenho que nós queremos para a nossa organização. Portanto, para medir o desempenho a alcançar, face às metas e alinhados com os objetivos e possibilitando fazer as correções necessárias ao longo do percurso. Se não fizermos, logicamente, este acompanhamento, nós podemos estar a desviar-nos dos nossos objetivos e nem nos apercebemos. Imaginem o que é um GPS, quando nós marcamos o destino para onde nos queremos dirigir, temos um ponto de partida e se porventura no percurso encontrarmos uma via que está cortada por obstáculos na via, logicamente temos ali um ajustamento do percurso feito pelo GPS. Os KPIs e o acompanhamento desses KPIs irão permitir-nos a mesma situação. Temos o ponto de partida com o diagnóstico, temos o ponto de chegada, portanto, com objetivos e, logicamente, do ponto de partida até ao ponto de chegada tem que haver uma melhoria contínua. Eventualmente, nesse percurso, pode haver alguns períodos em que os KPIs, logicamente, derrapam. Ao fazermos este acompanhamento, nós vamos detectar essa derrapagem e vamos ver quais são as ações que falharam ou quais são aquelas ações que têm que ser melhoradas, portanto, a um ritmo mais agressivo ou com mudanças em algumas áreas específicas. Portanto, podemos dizer que no planeamento das organizações, as empresas têm três tipos de planeamento. O estratégico, no fundo indica-nos a direção, o tático, portanto, na parte mais de médio prazo, e o operacional, mais no curto prazo. No fundo, podemos dizer, de uma forma mais objetiva, que o estratégico implica a definição dos objetivos, para onde é que queremos chegar, a definição de diretrizes para implementarmos posteriormente as ações do terreno e fazer o planeamento plurianual e anual. O tático, vamos logicamente seguindo esta lógica de cima,
elaborar planos de ação, definir metas e fazer o planeamento mensal, semanal. Depois o operacional, mais no terreno, fazer a divisão de atividades, definir tarefas dessas atividades e fazer o planeamento diário. No fundo, de uma forma lógica, vemos que todos eles têm que estar alinhados para podermos alcançar os objetivos. Portanto, isto implica muita comunicação dentro da organização. Do topo para a base tem que haver muita comunicação. E as pessoas têm que perceber a linguagem. E é uma dificuldade que por vezes se verifica nas organizações. As pessoas estão muitas das vezes ocupadas e não estão a ser produtivas. E isso acontece muitas das vezes porquê? Porque não há comunicação à equipa dos objetivos da empresa, do ponto de partida onde a empresa se encontra, com um diagnóstico, e depois das ações que têm que ser implementadas em etapas anuais ou plurianuais, por vezes podem ser objetivos a médio prazo, portanto temos que ter etapas anuais para cada um dos anos, pois essas etapas anuais em cada um dos anos terão que ser divididas em períodos mais curtos, mensais, semanais, diárias, e logicamente que nós temos que fazer esse acompanhamento. Então é útil aí que surjam indicadores de acompanhamento que façam a medição dessa evolução. Temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada em cada período. E a nossa equipa tem que estar sintonizada com esse acompanhamento. É uma forma objetiva de nós acompanharmos. Não temos a equipa ocupada, não, temos a equipa produtiva com ações no terreno para atingir aquelas metas em cada período. Portanto, primeiro o objetivo, depois estabelecer o indicador para fazer as medições. Esta é a principal lição que pretendemos transmitir. O termo KPI, portanto, mostra que acompanhar poucos indicadores é essencial para que o gestor possa focar o seu tempo, o seu investimento de tempo e de recursos para atuar no processo produtivo que está a gerir. Portanto, não é a quantidade enorme de indicadores que vai fazer com que nós consigamos melhorar o desempenho. Nós temos que ter os indicadores-chave importantes que meçam aquilo que nós queremos alcançar. E, logicamente, que depois fazer esse acompanhamento em que vamos analisar a evolução desses indicadores e esses indicadores depois vão ser desdobrados por áreas operacionais para que em cada área possa ver se está a dar o contributo para atingir o indicador do nível superior. Outra lição importante a nível da gestão dos indicadores é que todo indicador deve ter uma meta. Portanto, nós vimos ali a nível de planeamento que havia um planeamento estratégico, tático e operacional. E, logicamente, vamos ter que estabelecer diversos níveis de indicadores. E, pronto, e se nós temos um ponto de partida e queremos ter um ponto de chegada, logicamente vamos ter que fazer uma caminhada. E vamos ter metas periódicas. E em cada período, os responsáveis das diversas áreas sabem o ponto de partida aos seus indicadores e o ponto de chegada previsto. E deve, logicamente, estar toda a equipa alinhada com esses aspectos. Portanto, deve haver uma noção clara da direção para onde nos queremos dirigir. E aí as nossas equipas não vão ficar com aquela sensação, não, nós estamos muito ocupados. O problema não é estar ocupado, o problema é estar produtivo, ou seja, o problema é nós estarmos a aproximar das metas que estabelecemos para cada período, para que ao fim de X tempo os objetivos sejam alcançados. Se estiver ocupado com coisas que não são cruciais, não me façam aproximar da meta, logicamente que a empresa não melhora o seu desempenho. Portanto, temos que estar todos alinhados com as metas e as metas com os objetivos e logicamente, fazer a medição dessa caminhada com indicadores para cada área e ver o ponto de partida no início do período e o ponto de chegada no final do período para esses indicadores. E então as nossas equipas têm um foco, sabem onde é que começam e sabem onde é que devem acabar, período após período. E a caminhada vai-se fazendo com a medição e, logicamente, a concentração
do tempo e dos recursos na caminhada para as metas periódicas. A detecção de desvios face às metas deve levar o gestor a descobrir a causa e implementar ações corretivas. A importância do acompanhamento é esta, é para nós detectarmos se eventualmente há desvios face às metas que queremos alcançar e se serão necessárias alguns ajustamentos, algumas medidas corretivas. Pronto, por outras palavras, os indicadores devem levar o gestor a agir para conseguir que o resultado esperado seja alcançado. Cada empresa pode ter os seus próprios indicadores-chave com base no seu setor, nas suas metas estratégicas. Logicamente que os objetivos de cada organização poderão ser diferentes e, portanto, há indicadores que poderão ser específicos de cada empresa, tendo em conta a sua atividade e os seus objetivos. Portanto, de qualquer forma, as empresas devem definir claramente com a sua equipa quais são esses objetivos, quais são os indicadores para medir esses objetivos e quais são as metas que vamos estabelecer na caminhada para alcançar esses objetivos. E depois criar indicadores para as diversas áreas operacionais, indicadores económicos e financeiros que meçam, em termos quantificados, por assim dizer, a evolução periódica da caminhada para atingir os valores desses indicadores quando a empresa estiver com os seus objetivos alcançados. Sabendo que deve haver um ponto de partida que deve ser proporcionado pelo diagnóstico que a empresa faz. A empresa deve saber o ponto onde se encontra, o ponto onde quer chegar e o tempo que levará essa situação para definir metas execuíveis e criação de indicadores para medir a evolução passo a passo do desempenho face ao valor no início do período e ao valor esperado para o período seguinte. A escolha dos KPIs, portanto, vai depender dos objetivos e das necessidades da empresa para monitorizar o desempenho e o sucesso dos negócios. Conforme referimos, isto é importante porque se há indicadores económicos e financeiros que poderão ser comuns à maior parte das organizações, nos operacionais que estão ligados à parte das tarefas específicas dentro da atividade de cada organização, eles traduzem características específicas do seu próprio setor. Então, têm que estar alinhados com os objetivos também. Então, dizíamos nós que o ponto de partida deve ser o diagnóstico. Logicamente que, se porventura uma pessoa que fez uma cirurgia grande, um atleta que fez uma cirurgia, podia não estar preparado para vencer uma maratona de Nova Iorque. Imaginemos que era um atleta de maratonas. Se fez uma cirurgia num determinado momento e a corrida, a maratona, vai ser passado pouco tempo, ele pode não estar em condições atléticas para poder fazer esse percurso de maneira a vencê-la. As empresas, muitas das vezes, têm objetivos, mas desconhecem, logicamente, se o ponto de partida onde se encontra é ou não condicionante de um desempenho aceitável. Por outro lado, o diagnóstico, ao ser feito, vai-nos mostrar uma série de problemas que, porventura, a empresa possa ter e possam ser impeditivos de desenvolver a caminhada necessária para os objetivos em condições de desempenho aceitáveis. Portanto, temos que corrigir esses problemas primeiro, sem esquecer os objetivos, mas depois alinhar as ações para pôr a empresa a ter um desempenho aceitável. Mas se, logicamente, esquecermos o ponto de partida, logicamente que o ponto de chegada vai ser, logicamente, colocado em grandes dificuldades. Era a mesma coisa que nós podemos fazer uma grande viagem e esquecemos de pôr combustível no carro, não é? Logicamente que poderíamos, ao fim de algum tempo, ver o nosso percurso interrompido de falta de combustível. Nas empresas, isso pode acontecer por diversas razões. Portanto, razões
pelas quais é importante, para a tomada de decisões, o diagnóstico económico e financeiro. Primeiro, avaliação da situação atual. Antes de tomarmos qualquer decisão importante, é essencial entender a situação económica e financeira atual. Isto inclui examinar as demonstrações financeiras, como, por exemplo, balanço, a demonstração de resultados, os fluxos de caixa, para avaliar a solidez económica e financeira da organização. Muitas das vezes estamos a dar passos que a empresa não vai conseguir, logicamente, executar de uma forma satisfatória. Imaginemos uma empresa em expansão, tem uma grande capacidade de crescer no mercado, mas não tem os meios financeiros suficientes para financiar esse crescimento. Logicamente que, se não houver uma percepção de que há já indicadores de alerta de que a empresa vai ver as suas fontes de financiamento condicionadas e, portanto, ela não vai ter a hipótese de financiar o percurso, o crescimento da sua atividade, a empresa pode entrar numa situação de overtrading, numa situação de insolvência por falta de recursos financeiros, quando tudo parecia à sua volta que tinha condições para dar certo. O mercado estava em grande crescimento, grande procura dos seus produtos, dos seus serviços, então a empresa entra em insolvência. Os indicadores económicos e financeiros podem nos alertar para essa situação. Portanto, é o ponto de partida que a empresa deve fazer o diagnóstico para avaliar a situação atual. Depois, identificação de tendências. O diagnóstico económico financeiro permite analisar as tendências ao longo do tempo, identificando padrões de desempenho. Isto ajuda na previsão dos resultados futuros e na detecção de possíveis problemas antes que eles se tornem graves. Portanto, nós não podemos olhar só para o negócio da nossa empresa, olhando para o volume de faturação da empresa. Isso é apenas uma variável, mas o estado de saúde é traduzido por um conjunto de indicadores económicos e financeiros. Uma empresa tem que ser saudável para poder ter melhoria contínua no seu desempenho. Então, a leitura dos indicadores económicos e financeiros é fundamental. Se eles estiverem mal, ou se alguns estiverem mal, e há, em termos de indicadores económicos e financeiros, alguns que funcionam como um sinal de alerta extremamente importante, se eles estiverem mal, logicamente que a empresa não pode fazer o seu percurso de uma forma aceitável. E, pronto, nós temos que estar atentos a esses aspectos. Por outro lado, o nível de desempenho que a empresa apresenta, o padrão de desempenho visível em alguns indicadores, vai-nos mostrar o ritmo a que a empresa pode evoluir. E, portanto, o diagnóstico também é fundamental nesse sentido. Depois, o planeamento financeiro. Com base nas informações recolhidas no diagnóstico, as empresas podem criar planos realistas e alcançáveis. Isto inclui, por exemplo, estabelecer metas financeiras, afetar recursos e desenvolver estratégias para alcançar esses objetivos, tendo em conta, logicamente, o desempenho visível nos períodos anteriores e em melhorias contínuas que nós possamos procurar obter com o envolvimento e motivação das nossas equipas. Nós metimos informação e mostramos o que fizemos no desempenho passado e a possibilidade de melhorar, sempre com as ações alinhadas para os nossos objetivos. O diagnóstico, o check-up periódico, ajuda-nos nesse sentido também. Depois, o apoio à tomada de decisões estratégicas. Outro aspecto importante que o diagnóstico pode proporcionar. As informações obtidas por meio do diagnóstico económico e financeiro permitem tomar decisões estratégicas apoiadas em informação adequada. Por exemplo, eu posso decidir sobre investimentos em novos projetos, ao fazer o diagnóstico económico e financeiro, eu posso ver a necessidade de fazer alguns investimentos, ou algumas áreas cujo desempenho possa vir a ser melhorado. Posso tomar decisões sobre a expansão da atividade em algumas áreas, negócios que sejam mais rentáveis do que outras áreas de negócios.
Imaginemos numa organização com várias áreas de negócios, eu posso ter umas áreas de negócios que são extremamente rentáveis e áreas de negócios em que nós andamos ali à beira do ponto crítico, os resultados são quase zero e temos áreas de negócios onde a empresa está a perder dinheiro. Eu não posso juntar tudo no mesmo saco e ver o volume de negócio global. Eu tenho que ver a rentabilidade por área de negócios. E há algumas áreas que têm um potencial de crescimento grande, com rentabilidade grande, e outras que não. E, portanto, se eu não fizer esta análise proporcionada pelo diagnóstico, eu posso estar a ganhar no lado para pagar os prejuízos do outro. E a empresa não cresce dessa forma. Ao ter o diagnóstico, eu posso tomar melhores decisões, apoiadas em informações adequadas. Portanto, em alguns casos, pode-me possibilitar tomar decisões de expansão, em outros casos, posso ter que tomar decisões de desinvestimento. Informação proporcionada pela leitura do diagnóstico. Depois, no diagnóstico, a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos. O diagnóstico económico financeiro vai nos ajudar a identificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos das empresas. Isto pode incluir, por exemplo, áreas onde a empresa está a gerar lucros consistentes e áreas onde estão a ocorrer perdas ou onde há ineficiências operacionais. O diagnóstico vai-me ajudar a melhorar as minhas decisões apoiados nesta informação. Eu posso tomar decisões constatando onde é que eu tenho mais problemas. Posso tomar decisões constatando onde eu sou mais eficiente. Se eu quero crescer de uma forma mais rentável, logicamente, eu tenho que olhar para essas áreas. Se eu quero, logicamente, reduzir prejuízos, em algumas áreas, eu tenho que olhar também para a ineficiência em algumas áreas, tenho que ver quais são as causas dessas ineficiências e tomar decisões específicas tendo em conta a leitura dessa informação. O diagnóstico económico e financeiro é fundamental para ajustar decisões, para atacar as causas dos problemas identificados. Depois, na avaliação do desempenho, ao comparar os resultados com os objetivos estabelecidos, o diagnóstico ajuda a avaliar o desempenho da empresa. Nós temos objetivos, dividimos isso em metas, e ao fazer o acompanhamento, nós vamos verificar se estamos a fazer um percurso ou um ritmo normal ou se estamos a fazer abaixo desse ritmo normal. O desempenho da organização vai ser detectável com o acompanhamento real comparativamente com aquilo que era expectável. E, portanto, posso ter que fazer alguns ajustamentos ao longo do percurso. Vai-me avaliar o desempenho. Eu estou acima do desempenho esperado ou estou abaixo do desempenho esperado? E quais são as causas destes diferenciais, destes desvios? Para aprender com este acompanhamento, passar mensagem às equipas no sentido de, em algumas situações, melhorar o desempenho, ver o que é que provocou esse desajustamento, se foi uma situação pontual, se é uma situação estrutural, com base na leitura e interpretação desta informação, nós podemos tomar melhores decisões. Logicamente, vejam aqui a importância dos indicadores, portanto, na parte do diagnóstico. Depois, identificação de áreas de melhoria, proporcionadas por leitura do diagnóstico. Além de simplesmente identificar os pontos fracos, o diagnóstico económico e financeiro também vai destacar as áreas específicas onde as melhorias podem ser feitas. Por exemplo, eles podem incluir redução de custos em algumas áreas, otimização dos processos, desenvolvimento de novas fontes de receita. O diagnóstico vai-nos dar informação importante para eu atuar aqui nas áreas específicas. E, portanto, sem o diagnóstico, nós vamos continuar a fazer as nossas atividades correntes, vamos estando ocupados com o diagnóstico periódico, é começar a fazer um check-up periódico. Fazemos o primeiro check-up, o médico vê quais são os sinais, os indicadores clínicos da pessoa, vê se há coisas a corrigir, aconselha uma certa medicação, uma certa mudança de hábitos alimentares e outros, exercício físico, eventualmente. Bom,
e passado 2 ou 3 meses, manda repetir as análises. Fazemos o acompanhamento. Nas empresas, fazemos o acompanhamento com a evolução destes KPIs económicos e financeiros e vamos, logicamente, constatar se há melhoria ou não e se houver necessidade, tomar medidas corretivas. Portanto, atenção, a falta de diagnóstico faz com que, por vezes, os erros de gestão se repitam. Se nós não fizermos este acompanhamento, se não fizermos um diagnóstico económico e financeiro, com KPIs económicos e financeiros importantes, nós vamos estar muito ocupados, por vezes, a fazer aquilo que não era importante, a fazer as neiras, a aplicar recursos humanos, materiais, financeiros, em áreas que não eram cruciais e, por vezes, agravar o erro. Portanto, o diagnóstico financeiro pode alertar para os erros de gestão e permitir soluções. Se nós não formos alertados para os erros de gestão, qual é a última consequência dos erros de gestão? A última consequência dos erros de gestão é a declaração de falência, que é a sequência judicial à cessação de pagamentos. Quando nós deixamos de fazer os pagamentos, o passo seguinte é a falência, não é? A empresa fica insolvente e, a seguir à insolvência, uma grande probabilidade é que venha a falência. E, logicamente, que isto pode ser detectável muito antes desta situação caricata, se nós fizermos, logicamente, o diagnóstico económico-financeiro, se tivermos indicadores económicos e financeiros que nos permitam fazer a avaliação do estado de saúde e a evolução desse estado de saúde, para depois podermos definir objetivos, traçar linhas de ação para atingir esses objetivos e continuar a fazer a medição e o acompanhamento destes indicadores rumo aos nossos. Qual deve ser então o ponto de partida? Bom, nós já o fomos dizendo. O ponto de partida deve ser então o diagnóstico empresarial. Onde é que nós estamos? E aqui neste diagnóstico nós temos indicadores importantes em termos económicos, em termos financeiros, que sintetizam as consequências das ações numa série de áreas da atividade. Portanto, diagnóstico, onde estamos. Depois, definição de objetivos, para onde queremos ir. Depois, definição de políticas estratégicas, como é que lá vamos chegar, definir, por assim dizer, as ações a implementar no terreno. E depois, a definição do orçamento e metas. E como é que vamos financiar o plano? Portanto, traduzindo essas ações em valores, quais são as necessidades de financiamento para esse tipo de atividades que nos levam a chegar aos nossos objetivos. E, em questão de tudo isto, nós podemos ver se o plano é execuível ou não. Se as nossas equipas são capazes de atingir as metas periódicas e estão alinhados, logicamente, nas suas atividades correntes com as metas intercalares que vamos procurar estabelecer. E essa medição dessas metas, mais uma vez, com KPIs para os diversos níveis da nossa organização. Portanto, podemos dizer que uma gestão moderna requer que os dados sejam sintetizados e organizados de forma a proporcionarem uma análise rápida e eficiente. Nós precisamos de fazer uma análise rápida e eficiente. Os KPIs vão nos dar uma ajuda grande nesse. Temos que saber quais são os valores de partida para os KPIs-chave da nossa organização e os KPIs desejáveis para atingir os objetivos. E, logicamente, se estamos num patamar inferior, queremos chegar a um patamar superior, tem que haver uma evolução contínua. E todos os esforços devem estar alinhados com a necessidade de atingir metas intercalares maiores do que os pontos de partida. E isto, a nossa equipa tem que conhecer essas metas e tem que saber como é que nós vamos medir o desempenho de toda a equipa passo a passo. Por isso, têm que perceber o significado dos KPIs, o ponto de partida, o ponto de chegada, a caminhada durante esse período de ação para atingir os objetivos, a leitura, a interpretação desses indicadores aos diversos níveis tem que ser clara, para que as pessoas saibam quais são as ações que levam a melhorar o KPI
e quais são as ações que não contribuem nada para melhorar o KPI. Se há ações que não contribuem nada para melhorar os KPIs de cada área, então nós não devemos estar a perder tempo com ações que não acrescentam valor. E muitas das vezes, quando nós vemos que as pessoas estão ocupadas com ações que não contribuem nada para atingir os KPIs e estão a consumir recursos. As empresas estão a ser ineficientes, consumindo recursos em ações que não contribuem nada para melhorar o indicador daquela área, o indicador-chave de desempenho daquela área. Portanto, os KPIs económicos e financeiros são ferramentas importantes no dia. São cruciais para avaliar a saúde económica e financeira de uma organização, para orientar decisões estratégicas, tomada de decisões com vista a melhorar o desempenho, e proporcionar uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Para, logicamente, nós termos informação rápida sobre a evolução do estado de saúde da nossa organização. Nós, com um modelo de análise com KPIs simples, nós podemos ter uma informação rápida mensalmente da evolução do estado de saúde de qualquer organização. E isso possibilita que nós possamos dialogar com os responsáveis destas áreas, apoiados nessa informação quantificada e sobre as causas que eventualmente contribuíram para a melhoria ou, noutros casos, sobre as causas que contribuíram para que os indicadores caíssem. E, portanto, quais são as consequências dessa evolução, positivas ou negativas, num caso ou no outro, e o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser modificado no terreno para desenvolvermos novas ações alinhadas com os nossos objetivos. E isto tem que ser um diálogo entendível por todos. Em muitas organizações é comum haver informações sobre noções básicas de gestão económica, financeira e outras, para que as pessoas percebam como é que essas suas ações vão ter impacto num conjunto de indicadores que refletem o estado de saúde do negócio. A nossa equipa tem que perceber isso, porque assim está focada nos valores que um conjunto de indicadores-chave de desempenho da organização devem alcançar para que a organização no seu todo mostre que esteja mais saudável. E quais são as ações, o nível de desempenho das ações no terreno que têm que ser melhorado? E quais são as ações que não contribuem em nada para isso? E então, logicamente, se houver prestação de contas periódica, elas vão concentrar-se para ter um desempenho melhorado naquilo que é importante para atingir as metas intercalares rumo aos nossos objetivos. Portanto, os KPIs económicos e financeiros podemos dizer então que são uma fotografia clara da situação e do desempenho económico e financeiro das organizações e cumprem três funções básicas: diagnosticar o desempenho passado, fornecer parâmetros e contribuir para o estabelecimento de metas para o planeamento financeiro e ser a base para acompanhar a execução deste planeamento. Portanto, vejam a importância de nós termos indicadores económicos e financeiros, por um lado para fazer o diagnóstico, por um lado para definir metas, nós temos que melhorar estes indicadores para este patamar, para aquele, e isto vai passo a passo, e depois temos que fazer o acompanhamento e vamos ver se nos estamos a aproximar dos valores desses indicadores-chave que estão alinhados com os objetivos da organização. Portanto, acompanhar com indicadores é importante porque ajuda a organizar os processos da empresa, ficamos a saber que rumo o negócio está a tomar, auxilia na melhoria contínua dos resultados e deixa mais claras quais são as causas dos maus resultados. Então, de uma forma rápida, nós constatamos a evolução da saúde do negócio nas diversas áreas. Temos valores para os indicadores, sabemos que quando estivermos no topo, estes indicadores, os diversos indicadores nas diversas áreas, têm determinados valores, sabemos os valores que temos neste momento,
sabemos que temos que fazer uma caminhada periódica e nessas caminhadas vamos avaliando a evolução dos indicadores. Portanto, o acompanhamento da execução dos planos, traduzido na quantificação de um conjunto de indicadores selecionados por cada equipa, tendo em conta os objetivos dessa organização, e a evolução dos indicadores económicos e financeiros vai nos dizer se nós estamos a caminhar para o rumo aos nossos objetivos. Se as ações que estamos a implementar no terreno estão alinhadas com o que é necessário para atingir os nossos objetivos. E de uma forma objetiva, toda a nossa equipa fica com esta percepção. E as reuniões periódicas fazem mais sentido, que as pessoas vão ver, afinal, onde é que estamos, onde é que devíamos estar e o que é que está a falhar. É importante. Desculpa. É importante, portanto, acompanhar as metas, identificar os desvios e tomar ações corretivas para atingir os resultados. A nossa equipa deve ter isto num hábito. Saber onde é que estamos, para onde é que queremos ir, vamos fazer o acompanhamento periódico. A rotina do acompanhamento periódico das ações que estão tomadas no terreno e a medição desse acompanhamento. O ideal, numa média empresa, é que isto fosse feito mensalmente. Se é uma microempresa, pelo menos trimestralmente. Mas este acompanhamento devia ser feito. E concentramos num conjunto de indicadores que estejam alinhados com os objetivos da organização. Quanto mais informações nós tivermos sobre a empresa, mais fácil vai ser tomar melhores decisões. Se este acompanhamento for feito em períodos mensais, por exemplo, qualquer desvio é detectável e, logicamente, nós podemos tomar pequenos ajustamentos sem grande dificuldade. Se fizermos apenas acompanhamentos muito separados no tempo, logicamente, nesse espaço de tempo que decorreu desde a última vez que fizemos um acompanhamento dos indicadores, podem ter ocorrido grandes desvios e isto vai implicar grandes mudanças, o que vai provocar mais resistência. Então, este acompanhamento deve ser feito por períodos curtos. O mês seria a situação ideal. Portanto, o objetivo dos indicadores de desempenho é justamente este: facilitar a interpretação dos resultados obtidos e, logicamente, a partir daí, proceder a eventuais ajustamentos, se necessário. E quando ocorrem degradação dos indicadores? Bom, se tivermos o acompanhamento periódico, nós vamos estar muito mais atentos a isso e vamos tomar as medidas que se justifiquem em tempo útil. É que a deterioração dos KPIs é um sinal de que há um agravamento da saúde do negócio. Se nós detectarmos isto de uma forma tardia, logicamente, conforme dissemos, por vezes as mudanças vão ter que ser grandes. Se fizermos um acompanhamento periódico, logicamente, pequenos ajustamentos serão fáceis de implementar e a equipa vai perceber a lógica dessa implementação e a razão pela qual precisamos fazer estes ajustamentos, porque vão percebendo o significado dos indicadores, as ações que levam à melhoria dos indicadores e o que é que falhou num período para que o indicador tivesse piorado. E, portanto, há um ajustamento e isto vai se interiorizando na equipa sobre o que é importante para atingirmos patamares nesses indicadores. Podemos dizer que na raiz das crises empresariais estão os fatores que impedem a longevidade das empresas. Portanto, quando há uma crise, logicamente provocada por uma degradação do desempenho, é porque nós não acompanhamos a evolução desse desempenho com a leitura e a interpretação dos principais indicadores e, portanto, deixamos de tomar as medidas corretivas que se justificariam. Portanto, tendo em conta isto, nós, após fazermos um diagnóstico das causas de uma derrapagem, de uma degradação de um conjunto de indicadores, devemos, logicamente, tomar medidas para combater as causas que levaram a essa derrapagem, para evitar que as crises maiores, logicamente, se apoderem. Podemos dizer, então, que o declínio de uma empresa é visível na degradação dos principais indicadores,
Isto significa que pode haver um incremento do risco de falência da organização. E, portanto, se há um incremento do risco de falência de uma organização, não faz muito sentido que nós só façamos este acompanhamento com diagnósticos periódicos de tempos a tempos, portanto, com um espaço de tempo que separa cada uma destas análises muito grande. Logicamente que estamos a dizer havia um problema que nós não diagnosticámos, entretanto a situação agravou-se. E vamos chegar para uma situação que pode, em alguns casos, ser difícil de recuperar. Vejamos aqui, de uma forma simples, as etapas do declínio do negócio e o risco de falência. Temos aqui 4 fases que mostram, através da evolução de um conjunto de indicadores selecionáveis, tendo em conta o que é a saúde económica e a saúde financeira do negócio, temos em conta aqui que há uma derrapagem, ou seja, uma degradação contínua de diversos desses indicadores importantes. Há uma fase inicial que o declínio é pequeno, depois uma fase subtil em que há um maior declínio e o efeito acumulativo, portanto, vai tendo já algum peso, e uma fase já declarada em que os problemas começam a surgir de uma forma quase permanente. Vejam, à medida que há um declínio dos principais indicadores, o risco de falência vai aumentando. Nós temos que estar atentos à evolução dos principais indicadores da saúde económica e financeira da empresa, porque eles refletem que as ações que estamos a tomar no terreno não estão a ser eficazes, não estão a ser as adequadas. E, portanto, o risco de falência está a aumentar. Isto, podemos ter esta informação periodicamente, de uma forma relativamente simples, com um conjunto de indicadores económicos e financeiros selecionáveis e acompanhados mensalmente. E a partir daí ver quais são as causas da derrapagem desses indicadores, quais são as ações no terreno que estão a contribuir para a degradação desses indicadores e estabelecer depois KPIs operacionais nessas áreas para medir o desempenho dessas áreas operacionais também. Portanto, se a empresa já entrou na fase 3, conforme nós aqui víamos, estamos já com problemas sérios. Fase 3 já está numa fase declarada de grandes problemas. Não podemos deixar que a empresa derrape para esta fase. Temos que atuar quanto antes. E podemos, logicamente, detectar isto ao longo de uma análise periódica em períodos relativamente curtos, conforme dizíamos um mês, para saber se nos estamos a ter uma saúde estabilizada, se a saúde está a melhorar ou se está a piorar. Portanto, para evitar situações graves, então, é fundamental nós fazermos um planeamento da nossa atividade, a partir do diagnóstico, planear a nossa atividade com ações corretivas que nos levem a um melhor desempenho. E podemos então considerar estes fatores como importantes na nossa postura, nos nossos hábitos de gestão das nossas organizações. Começávamos por fazer um diagnóstico económico-financeiro, que sintetizam o que ocorre em todas as áreas da atividade, com reflexos monetários e económicos. O diagnóstico vai nos dizer o ponto em que a empresa se encontra. A partir daí, estabelecer objetivos execuíveis. Estes objetivos, logicamente, vão depois ser quantificados com indicadores de desempenho. Portanto, indicadores que, no ponto de partida, têm uma determinada métrica, um determinado valor, e que, no ponto de chegada, teriam que estar com um valor bastante mais elevado. Depois, ver quais são os dados necessários para calcular estes indicadores, definir planos de ação e aqui comunicar às nossas equipas nas diversas áreas operacionais quais são os planos de ação e os indicadores que deverão fazer parte para medir a evolução e implementação desses planos de ação no terreno e depois proceder ao acompanhamento contínuo, à monitorização contínua, com a tal periodicidade que falámos, mensal ou 2 meses, fazer este acompanhamento. E as pessoas vão
começar a saber que há um desempenho que deve ser refletido numa melhoria contínua, visível num conjunto de indicadores ao nível das diversas áreas operacionais e, logicamente, que vão ter efeito nos indicadores económicos e financeiros e que, logicamente, quando ver-se atingirem um patamar topo, a empresa está a aproximar-se dos seus objetivos. Portanto, há uma interligação entre estes indicadores das diversas áreas, os indicadores económicos e financeiros e os objetivos estratégicos da organização. E toda a nossa equipa deve estar alinhada neste sentido. Agostinho, pedia-te atenção ao tempo, que já ultrapassamos. Mais um bocadinho, José, Com certeza que sim. certo, certo. Portanto, o alinhamento dos KPIs económicos e financeiros estão com os objetivos estratégicos. Veja, o alinhamento dos indicadores-chave de desempenho, portanto, em termos económicos e financeiros, com os objetivos estratégicos de uma empresa, é fundamental para garantir que todas as áreas da organização estejam a trabalhar na direção certa. Conforme viemos a focar, há um objetivo a alcançar e quando nós atingirmos esse objetivo, os indicadores económicos e financeiros têm que estar no topo, portanto, num nível mais elevado. Para lá chegar, no terreno, nas áreas operacionais, têm que estar alinhadas com as ações que são cruciais para atingirmos esses objetivos. Imaginem, por exemplo, uma empresa precisa de reduzir as necessidades de financiamento da sua organização. Uma das formas de reduzir as necessidades de financiamento pode ser melhorar resultados, a outra forma pode ser reduzir os ativos. Para melhorar resultados, nós temos que trabalhar com 3 variáveis-chave: aumentar vendas, melhorar margens, reduzir gastos fixos. Isto, logicamente, vai implicar ações nas diversas áreas operacionais. Então temos que estabelecer metas para objetivos intercalares nas diversas áreas operacionais. O mesmo acontece na redução dos ativos. Para reduzir os ativos, implica a redução das necessidades de financiamento. Pode implicar a redução de estoques, redução de crédito em clientes. Para reduzir estoques, que tipo de estoques é que vamos reduzir? Para reduzir crédito em clientes, o que é que precisamos fazer? Como é que vamos organizar as cobranças, o controle de crédito? Ou seja, a partir de estabelecer objetivos e depois metas intercalares para melhorar a redução das necessidades de financiamento, nós vamos ter que definir metas em diversas áreas operacionais e vamos estabelecer KPIs operacionais para essas áreas também e comunicarmos de maneira às pessoas perceberem e depois elas estarem alinhadas com o que têm que fazer no terreno para atingir essas metas. Razões então pelas quais este alinhamento é importante. Implica que vai haver um direcionamento de esforços, quando os KPIs económicos e financeiros estão alinhados com os objetivos estratégicos. Isto ajuda a garantir que todos os departamentos e funcionários estão focados nas metas certas e, portanto, evita a dispersão de esforços e recursos. Depois, avaliação de desempenho. O alinhamento dos KPIs permite que uma avaliação mais precisa do desempenho da empresa em relação às suas metas estratégicas, porque estamos, logicamente, todos alinhados com as ações e os indicadores e os objetivos. Ao monitorizar estes indicadores económicos e financeiros, que estão ligados aos objetivos estratégicos, a empresa pode entender melhor se está a progredir na direção certa ou se precisa fazer alguns ajustamentos. Depois, tomada de decisões apoiadas em informações adequadas. Quando os KPIs estão alinhados com os objetivos estratégicos, os gestores têm acesso a informações que são relevantes e que estão atualizados para tomar decisões. Ajuda, por exemplo, a priorizar iniciativas, a afetar recursos de uma forma mais eficaz, identificar áreas que requerem ou não intervenção. Depois, a melhoria da comunicação. O alinhamento dos KPIs promove uma melhor comunicação dentro da organização, garantindo que todos compreendem como é que o seu trabalho contribui para os objetivos gerais da empresa. Isto cria um sentimento de propósito compartilhado e um envolvimento entre os funcionários. As pessoas sabem o que é necessário fazer para atingir as metas e, ao atingir as metas, período após período, nós vamos aproximar dos objetivos. Há uma comunicação mais fácil, em termos identificável, com os valores desses indicadores.
Ao monitorizar estes KPIs, ao fazer este acompanhamento dos seus valores, de acordo com os objetivos estratégicos, a empresa pode avaliar o seu progresso e tomar medidas corretivas conforme a necessidade para alcançar os objetivos. Daí a importância, conforme nos referimos, no acompanhamento. Depois, o aspecto dos KPIs operacionais, que já fomos referindo, logicamente, são os KPIs que vão medir o desempenho das áreas operacionais que estão alinhadas com os objetivos económicos e financeiros. O alinhamento dos KPIs operacionais com os KPIs económicos e financeiros e com os objetivos estratégicos. É essencial, portanto, que os KPIs operacionais estejam alinhados com os KPIs económicos e financeiros e esses com os objetivos estratégicos da empresa. Isto garante que as atividades operacionais estão a contribuir diretamente para os resultados e para a realização dos objetivos da empresa. Portanto, significa que nós vamos eliminar atividades que não são cruciais para alcançar as metas e os objetivos. Tem então que ser dada prioridade à ação, no sentido de que nós estamos a caminhar para as metas, que são os objetivos intercalares, que queremos alcançar, de maneira a que possamos garantir que dentro de um ano, dentro de 2 anos, a empresa esteja num patamar de desempenho bastante superior àquele que tem hoje. E vamos utilizar para medir essa evolução contínua os KPIs operacionais, indicadores para cada área operacional que mede o desempenho da atividade que está alinhada com os objetivos e ter responsáveis pelo acompanhamento. É fundamental. O papel dos KPIs operacionais no acompanhamento do desempenho diário também. Os KPIs operacionais acompanham a eficiência e a eficácia dos processos e das atividades diárias de uma empresa. Estes KPIs são cruciais para garantir que as operações estão alinhadas com as metas e os objetivos da empresa. Portanto, há atividades diárias que têm que estar alinhadas com as metas semanais, com as metas mensais e, portanto, significa que se temos valores a cumprir, nós vamos estar focados, logicamente, no desempenho destas atividades. E a melhoria do desempenho e eficiência, por fim. Bom, conforme vemos, isto está tudo alinhado umas ações com as outras, não é? Identificar então as oportunidades de melhoria neste acompanhamento, com base nos KPIs e na análise das demonstrações financeiras que temos periodicamente. Os KPIs e as demonstrações financeiras vão nos fornecer pontos de vista sobre o desempenho e sobre a saúde financeira da empresa. Ao analisar estes dados, é possível identificar as áreas onde o desempenho pode ser melhorado e onde existem oportunidades de eficiência. Avaliação do progresso e identificação das áreas de melhoria. Ao analisar regularmente os KPIs económicos e financeiros e operacionais, os gestores podem identificar tendências, padrões e áreas onde as metas não estão a ser alcançadas. Isto permite, portanto, que se tomem medidas corretivas para melhorar o desempenho e alcançar os objetivos da empresa. Portanto, a questão que dizíamos há um bocadinho da necessidade do acompanhamento é crucial para que nós, olhando de uma forma rápida para os valores dos KPIs, económicos, financeiros, operacionais, saibamos que estamos a fazer, logicamente, a caminhar ao ritmo aceitável para atingir os objetivos. E aqui a monitorização contínua e o ajuste, por vezes, pode ser importante. Os KPIs devem ser monitorizados continuamente para garantir que estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa e que permanecem relevantes, portanto, que são importantes nesta análise. Por outro lado, logicamente que não poderia haver grande evolução se não houvesse um envolvimento da equipa. O envolvimento da equipa na gestão dos KPIs, nos processos de melhoria contínua. Aqui realçamos a importância em diversos tópicos. É fundamental garantir que toda a equipa compreenda a importância de alinhar os KPIs com as metas e os objetivos estratégicos. Para isso, fornecemos, logicamente, ferramentas práticas para procederem a este acompanhamento. É fundamental envolver toda a equipa na gestão dos KPIs e no processo de melhoria contínua. Isto inclui
fornecer treino adequado aos elementos de cada área sobre os significados dos KPIs e a informação necessária para abastecer esses KPIs, comunicar claramente os objetivos e as metas da empresa e incentivar a colaboração de todos para que essas metas sejam alcançadas, e a participação ativa dos funcionários na identificação de oportunidades de melhoria. Quando os funcionários sabem quais são as metas, as ações que têm que estar alinhadas para atingir essas metas, a medição da execução com base no conjunto de KPIs, poderíamos ouvi-los com sugestões para melhorar o desempenho ao alcançar essas metas. Bom, e agora a conclusão final então disto. É importante, conforme vimos, definir objetivos estratégicos, definir as metas a serem atingidas para que, ao longo do tempo, nós possamos cumprir as etapas que nos levem a alcançar os objetivos estratégicos, definir os KPIs que estejam alinhados com os objetivos, com as metas, acompanhar o desempenho, corrigir os desvios e procurar obter uma melhoria contínua, se estivermos focados no caminho a seguir. E com o treino e a repetição vamos ganhando confiança e vamos ter possibilidades de ter uma melhoria contínua, logicamente que o desempenho vai surgir. E passamos de uma empresa que tinha um desempenho mediano para uma empresa, ao fim do tempo, que tem um desempenho excepcional. E, sintetizando estes aspectos nas frases do Peter Drucker, mais uma vez, vejamos o que é que ele usa para refletir. Não se limite a preparar-se para o amanhã. Procure também descartar-se daquilo que já não faz mais sentido, que não é crucial para nos aproximarmos das nossas metas, do que não é mais produtivo. Estamos ocupados, mas podemos não estar a ser produtivos. Ocupados com o quê? Com tarefas que não acrescentam valor e que não nos aproximam das metas e que não contribuem para alcançar os objetivos. Portanto, descartarmos destas atividades. E depois, diz ainda, não há nada tão inútil quanto fazer de uma forma eficiente aquilo que não precisava ser feito. Fazemos uma coisa muito bem feita, mas que não é necessária. Isto é perda de tempo e de recursos. E é mais importante o seguinte, fazer as coisas certas, aquilo que é preciso fazer, é mais importante do que fazer as coisas de uma forma correta. Eu estou a fazer uma coisa muito bem feita, de uma forma correta, mas não é necessária. Portanto, não deve ser feito. E agora, temos aqui dúvidas ou questões que, eventualmente, queiram colocar. Obrigado, Agostinho Costa. Já temos uma observação no chat. Peço a todos os outros participantes que queiram eventualmente fazer questões, colocar dúvidas, partilhar até opiniões para que o possam fazer de uma forma que se calhar é muito mais prática e fácil. Basta que os próprios levantem a mão no vosso monitor chat para podermos dar-vos a palavra e de viva voz e na primeira pessoa poderem colocar essas mesmas questões. E enquanto vão-se preparando para isso, teremos aqui mais 10 minutos, um quarto de hora no máximo. Peço desculpa por nos termos alongado e termos ultrapassado o prazo de horas que era previsível para este efeito, mas nunca esquecendo que estamos a falar de um tema que, por exemplo, o Agostinho Costa aborda isto em 2 dias de 8 horas para escalpelizar e ir à raiz daquilo que são os KPIs, sendo certo também, como todos já percebemos, os KPIs não são só e exclusivamente numa vertente económica ou financeira. Eu posso ter KPIs estratégicos de uma empresa que define a sua estratégia para 1 ano, 2, 3 anos no seu horizonte, e depois tenho que desmultiplicar estes KPIs até ir à base de uma estrutura, de um organigrama de uma empresa onde eu, como indivíduo, como parte integrante, peça integrante da minha estrutura, posso inclusive até colocar KPIs pessoais numa melhoria que se deseja que seja diária. Se eu quiser melhorar 1% por dia, se trabalhar 220 dias num ano, vejam o quanto eu pessoalmente posso melhorar, como posso também definir
KPIs, como disse o Agostinho e bem, alinhados com a estratégia da empresa, quer seja do meu setor de atividade, do meu departamento, quer seja estratégico numa empresa como um todo, e não esquecer que os objetivos têm que existir, têm que ser execuíveis e, acima de tudo, devem ser analisados, avaliados e medidos para que se perceba se faz ou não sentido, se eu estou a ter um KPI que acrescente para mim e acrescente para a estrutura e para a organização onde estou inserido essa mesma circunstância. Fico a aguardar então as vossas observações. Temos aqui uma observação do João Fonseca. João, se quiser, por favor, em viva voz, avance, por favor. Eu não sei se o João tem condições técnicas de colocar a questão ou se a colocou só no chat, mas diz: o uso do KPIs permite estabelecer formas de medidas de desempenho da organização relativamente às metas, porém muitas das vezes fala dos KPIs sem que se clarifiquem devidamente as metas e os objetivos planeados que a eles estão subjacentes, isto é, o estabelecimento dos objetivos estratégicos sobre as várias formas possíveis, por exemplo, na área do marketing, com o estabelecimento de um plano de orçamento de marketing na área das vendas, com o estabelecimento de um plano de orçamento de vendas, etc. A questão é o foco do cumprimento dos KPIs, sem que sejam realmente compreendidos os objetivos e metas subjacentes, não podem subverter a sua utilidade e o proveito, sem que os KPIs conduzam aos resultados esperados. Agostinho, força. É logicamente que, conforme nesta parte final estávamos a dizer, é fundamental o envolvimento da equipa. Para que nós tenhamos a equipa focada naquilo que é importante rumo aos objetivos da organização. E, portanto, se há objetivos, se esses objetivos são desdobrados em metas para as diferentes áreas, logicamente que se depois vamos criar KPIs, têm que estar alinhados com a medição da caminhada para atingir essas metas. As coisas têm que estar quantificadas nas diversas áreas e os responsáveis das diversas áreas têm que haver uma comunicação com eles e com os membros das suas equipas, no sentido de que as pessoas não tenham KPIs soltos, que não estejam por vezes alinhados com as metas e com os objetivos, porque senão o efeito prático desaparece. Portanto, se pretendemos ter KPIs que funcionem, logicamente, como uma ferramenta útil rumo aos nossos objetivos, eles têm que estar alinhados com as metas e com os objetivos da organização. E as atividades nas diversas áreas têm que estar alinhadas com o que é necessário para atingir essas metas. E pronto, as pessoas têm que perceber o que é que tem que ser feito, quais são as metas intercalares, para que depois os KPIs possam funcionar como ferramentas de medição da execução dessa caminhada em cada uma das áreas. Nota-se que, efetivamente, muitas das vezes, conforme dizia, e está estudado, em muitas organizações não há uma clarificação das metas e por vezes temos as pessoas ocupadas e criaram-se de uma forma avulsa alguns KPIs, mas não é isso que estamos a falar. Para termos a equipa logicamente alinhada com os objetivos, tem que haver comunicação, compreensão, dividir os objetivos em metas e depois temos aqui indicadores em que as pessoas meçam o desempenho nas suas áreas, sabendo que as suas atividades estão alinhadas, construídas para atingir essas metas e pronto, sabem a direção e sabem quais são as atividades que contribuem para atingir os valores expectáveis. E pronto, isso implica muita comunicação daquilo que é fundamental para os objetivos da organização serem alcançados. Às vezes há falhas de comunicação e essas falhas de comunicação não clarificam, não ajudam portanto, temos as pessoas muitas das vezes ocupadas e temos alguns indicadores que não estão alinhados e, portanto, não resolvem aquilo que era expectável quando falámos inicialmente nos KPIs e na melhoria do desempenho. Têm que refletir o conhecimento dos elementos de cada área da organização com o percurso para atingir as suas metas
e pronto, servem para a medição desse desempenho. E as pessoas têm que estar, logicamente, a compreender quais são as metas, o que é importante para atingir essas metas e o significado na sua área de alcançar os valores para esses indicadores e as consequências deles não serem alcançados. Senão, não representam aquilo que seria desejável nos KPIs e acabam por não ser uma grande ferramenta. Não sei se há mais alguém que queira usar da palavra. Há aqui mais uma nova mensagem, mas a mensagem foi para dizer obrigado sobre a explicação da parte do João. Mais alguma questão, alguma partilha? Eu aproveitava para sintetizar aqui um aspecto que é importante. Muitas das vezes as pessoas dizem que têm uma série de KPIs, logicamente nós podemos ter inúmeros KPIs. O importante por vezes não é isso. O importante é nós percebermos como é que os KPIs nos vão ajudar a melhorar o desempenho. E para isso é importante nós sabermos a questão do diagnóstico, e pronto, podemos ter um conjunto de KPIs que nos possibilita fazer o diagnóstico e estabelecer objetivos para dizermos como é que eu gostaria que a nossa organização estivesse se ela fosse uma boa organização. Que valores é que os KPIs iriam traduzir quando a nossa empresa atingisse esses objetivos? E, no fundo, traçarmos uma linha que nos ligue o ponto de partida, feito pelo diagnóstico, e os objetivos. E comunicar isto às nossas equipas. É fundamental um diálogo com as equipas, para que as pessoas percebam que nem todas as ações no terreno são importantes. São importantes aquelas ações que estão alinhadas com o alcance das metas e dos objetivos a médio prazo. E os KPIs, criados em cada área, servirão para medir essa caminhada. E as pessoas têm que perceber o significado do KPI e os valores que ele vai apresentando pela positiva ou pela negativa, no sentido de servir como alerta. Vimos aquele gráfico em que, por vezes, com as 4 fases de declínio de uma organização. Eu tenho situações que encontrei de empresas que, com 4 anos antes de entrarem em insolvência, tinham um conjunto de indicadores que já estavam em queda gradual e as pessoas subestimavam essa informação. E, portanto, ao subestimar essa informação, não comunicam às diversas áreas o ponto de situação da empresa, o que é que tem que ser tomado para reverter a situação, como é que devemos alinhar ações no terreno para melhorarmos o valor desses KPIs que estão alinhados com os objetivos. É isso que é importante. Definir o diagnóstico, ver como é que cada área pode dar um contributo para melhorar a situação refletida no diagnóstico, definir uma linha de orientação rumo aos objetivos, definir metas anuais para atingir esses objetivos e indicadores para medir ao longo do ano a evolução rumo a essas metas e mostrar à equipa que eles são importantes nas ações do terreno para implementar essas medidas e que, quando houver reuniões periódicas, nós vamos ver se as ações estão a ser eficientes, estão a ser eficazes para nos aproximarmos das metas intercalares. E então temos a equipa focada naquilo que é importante e quantificadas essas ações através de um leque de indicadores que não precisam de ser muito exaustivos, né? Mas um conjunto razoável de indicadores para as diversas áreas, portanto, que ajuda a perceber o estado de saúde da organização e desdobramento para as diversas áreas operacionais. Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Esta questão dos indicadores económicos, conforme o Agostinho estava a dizer, que de uma empresa que já há 4 anos revelava dados que a levaram à falência, à insolvência, é uma área que, como alguns sabem daqui, é a área da minha atuação também,
E falo muitas das vezes que nós temos um KPI, não lhe chamamos desta forma, mas é um KPI que é o custo de pessoal sobre o volume de faturação, portanto é dividir uma conta da contabilidade a 63 custos com pessoal com o somatório do volume de negócios, 71 mais 72, e podermos comparar isto dentro do setor de atividade. E admitindo que o setor de atividade dá 15, o custo, este rácio, muitas das vezes eu vejo empresários a dizer, pois está a ver, o meu caso eu tenho 20. Só que às vezes esquecemos que esta métrica, que este KPI tem inerente a si próprio um conjunto de várias nuances que não podem ser esquecidas. Eu estou a comparar, portanto, esse rácio é comparar o custo pessoal com o volume de negócio. Eu posso ter no limite, no mínimo, 3, mas até às vezes são mais dificuldades de interpretação. Eu posso não ter o custo de pessoal superior ao meu setor de atividade porque, por exemplo, tenho que ir analisar qual é o custo do setor, qual é o quadro de remunerações para aquele setor e verificar se, no caso da minha empresa, está dentro ou está fora. Depois, uma outra situação é verificar qual é a minha capacidade instalada para o meu volume de negócio. Posso estar aquém daquilo que seria a minha capacidade. Outra situação é haver a conjugação destes dois efeitos, custo pessoal, volume de negócios, que me levem a valores que são distorcidos. E, portanto, apesar de esse indicador já poder ser uma ponta do iceberg, um indicador de muito interesse de análise, não poderemos às vezes simplificar de tão forma redonda de que se o setor é 15 e eu, na minha empresa, tenho 20 e eu estou errado e não vou à procura de onde é que possa estar esse possível erro. Já para depois não dizermos, podemos estar a considerar como custos de pessoal de situações que podem não ser verdadeiramente custos de pessoal. Portanto, muitas das vezes esta definição e aquilo que se deve ter em atenção também nas definições dos KPIs é não fazer um foco excessivo no curto prazo, porque isto é estratégico, é médio e longo prazo, eu não posso olhar só e exclusivamente para o dia, não posso fazer uma simplificação excessiva desses KPIs, muitas das vezes vejo definições de KPIs aumentar as vendas, mas não se quantificam, não se fazer a manipulação de números, muitas das vezes não são rigorosos, porque a própria contabilidade não pode ser rigoroso em custos de estrutura que provavelmente abarcaram ou assumiram custos que não acrescentam valor à empresa, mas que estão lá contabilizados. Pode haver muitas das vezes na definição de algum KPI de setorial ou de departamento ou até pessoal, um desalinhamento completamente total com aquilo que é estratégico da própria empresa e muitas das vezes percebermos dentro das nossas próprias equipas que se calhar às vezes há uma outra pessoa, um outro colaborador que está desalinhado, está desapaixonado, está menos envolvido com o compromisso da própria equipa ou da própria empresa e isso pode prejudicar todos os restantes elementos. Estava aqui digamos, com esta minha partilha, na convicção de que pudesse aparecer mais alguma pergunta. Força, Ângelo, força, força, Agostinho. eu para sintetizar e dar assim aqui uma informação útil, nós, porventura, conforme dizíamos, o diagnóstico é sempre um ponto de partida, porque, logicamente, a empresa deve conhecer a sua situação económica e financeira, até para poder avaliar a sua capacidade de implementar ações no terreno que leve aos seus objetivos. Eu normalmente costumo sugerir como sinais de alerta importantes 3 indicadores-chave e que vocês podem, logicamente, calculá-los de uma forma simples. A tesouraria líquida, que é o fundo de maneio menos as necessidades de fundo de maneio, e que quanto mais negativa for a tesouraria líquida, isto significa que maior é o endividamento de curto prazo, quanto maior é a pressão sobre o dia-a-dia da empresa. Portanto, tesouraria líquida muito negativa pode estar a conduzir a empresa a uma situação de insolvência. O outro é o cash flow da exploração,
logicamente, o cash flow da exploração mostra o saldo entre recebimentos e pagamentos ligados à atividade, e a empresa deve ter sempre cash flow da exploração positivo, porque é o cash flow da exploração positivo que vai dar para fazer pequenos investimentos correntes portanto, quando ao cash flow da exploração tiramos os investimentos correntes, fica-nos o cash flow livre, o chamado free cash flow, e é com este cash flow livre que a empresa tem que pagar os juros e o serviço e a amortização de capital anual. Ou seja, se eu tenho um cash flow livre de 200 mil euros, eu anualmente, para pagar juros e amortização de dívida por ano à banca, só tenho 200 mil euros. Mas eu tenho um serviço da dívida anual à banca bastante maior. O que eu tenho que amortizar à banca entre capital e juros são 500 mil. Bom, então eu só tenho cash flow de 200 mil. Se eu tenho que pagar à banca 500 mil entre capital e juros, eu vou deixar de pagar a alguém. Pode ser aos fornecedores, ou salários, impostos, e portanto, se eu tenho um cash flow de exploração baixo ou negativo, isto é outro sinal de alerta importante que a empresa tem que corrigir. Então, ver quais são as ações no terreno para melhorar este indicador. E um terceiro indicador é o peso dos juros sobre os resultados operacionais. A banca considera que os juros sobre os resultados operacionais devem ser abaixo de 30%. E há estudos internacionais que mostram que quando uma empresa tem os juros sobre os resultados operacionais acima dos 50%, mais de 2 anos, há um risco de falência muito grande. Portanto, estes 3 indicadores são sinais graves quando estão maus estes 3 indicadores. Ou seja, quando a empresa não tem estes 3 indicadores numa situação aceitável, estamos a dizer que a empresa está com problemas sérios. E pronto, estava no momento de nós envolvermos a equipa, vermos quais são as ações no terreno nas diversas áreas para melhorarmos, para alinharmos ações, para melhorarmos estes indicadores. Aquele caso que eu escolhi, mas há vários casos, em que com 3, 4 anos de antecedência vemos empresas com sinais de gravidade que acabam por entrar em insolvência, estes 3 indicadores estão sempre presentes. Pelo mau sentido, tesouraria líquida muito negativa, cash flow muito reduzido ou negativo e peso dos encargos financeiros sobre os resultados operacionais bastante acima dos 30%. E, portanto, num diagnóstico rápido, nós assim aqui sabemos se estes 3 indicadores estão mal, quais são as ações que temos que implementar para tirar, por assim dizer, a empresa do buraco. E depois ver onde é que queremos chegar e corrigindo os problemas, apontar ações que nos aproximam dos nossos objetivos e envolver a equipa sempre com muita comunicação do que é importante fazer para que a empresa gradualmente, passo a passo, possa melhorar o seu desempenho até atingir um patamar de desempenho excelente. Muito bem. Não tendo havido mais perguntas, caminhamos para o nosso encerramento deste webinar. Sugerimos que nos possam seguir nas nossas redes sociais. Vão receber em breve, conforme disse ao início, um pequeno questionário de avaliação e para colher também as vossas sugestões e críticas e isto possa ser convertido em melhoramento para futuros webinars. E também habitualmente pedimos sempre que nos possam indicar alguns temas da vossa preferência que nós possamos tratar e trabalhar, quer ao nível da nossa empresa, quer ao nível, muitas das vezes, de algumas parcerias e de algumas formas de juntarmos gente que connosco partilha saber e que connosco dá a sua própria disponibilidade, para além de que, em breve também, após o preencherem todo esse questionário, irão receber esta apresentação e irão receber também depois o link para poderem, mais tarde, se quiserem, quer partilhar, querem rever, esta que foi a apresentação, este que foi o webinar de gestão e de análise dos KPIs. Resta-me apenas e só, neste fechar de webinar, agradecer uma vez mais ao Agostinho Costa
o facto de estar connosco e estar disponível para nós, e a todos vocês que participaram neste webinar, desejar-vos a continuação de um bom dia de trabalho, de uma boa semana, e provavelmente um dia destes voltaremos nos a encontrar e um dia destes voltaremos a estar aqui para uma vez mais poder partilhar convosco algum saber e algum conhecimento. Bem-ajam pela participação, tenham um bom dia e ficam aí os nossos contactos. Até um dia destes. Obrigado, bom dia. Obrigado.